Vamos entrar em ação já. Estas últimas semanas, não a semana passada, tivemos uma reunião um pouco diferente, mas nas semanas anteriores temos começado a fazer um estudo à volta do Evangelho de Mateus com o tema Realidade em Ação. E nas 3 semanas que já tivemos a ver, nós tivemos a ver a verdadeira realidade, a realidade que Jesus trouxe, a vida que há em Jesus. Depois tivemos a ver como tudo isso parte deste lugar inigualável de estar na presença do Pai, ser cheio do Espírito Santo, ali o batismo de Jesus e a importância de que tudo sai deste lugar, de tudo que Jesus fazia saía deste lugar, de estar na presença do Pai e do Espírito Santo. E depois, há 2 semanas atrás, tivemos a ver como Jesus saiu desse lugar, cheio de autoridade, cheio de poder, e foi para o deserto e foi tentado pelo diabo, mas vimos como Jesus venceu e derrotou o diabo, e como Jesus veio para saquear a casa do homem forte. Sim, e o diabo perdeu e Jesus venceu. E ele sai desse lugar e vemos, e podem abrir, vamos passar a maior parte do tempo em Mateus 4 e 5. Ele sai desse lugar e diz que daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus sai deste lugar vitorioso e começa a caminhar, e por onde ele está a caminhar, ele está a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A revolução do reino tinha começado. A missão por qual Jesus tinha vindo para aqui, para a terra, tinha deixado, o Pai tinha vindo em forma humana, tinha começado. A revolução tinha começado. O reino do céu estava próximo, Jesus estava a trazer o reino, ele estava em missão, e uma revolução que iria mudar o mundo para sempre começou. Sim, e com Jesus ia haver uma mudança para todo sempre. A luz entrou no mundo de trevas e as trevas não a derrotaram. Vemos isso em João, não é? A luz entrou no mundo de trevas e as trevas não a derrotaram. E por onde ele andou, e eu muitas vezes imagino isso, ele que era a luz, por onde ele andou, raios de luz estavam a penetrar por onde ele estava a passar. Então, onde havia doença, onde havia demónios, onde havia tudo e mais alguma coisa a acontecer, as trevas, por onde Jesus estava a passar, raios de luz estavam a penetrar, e pessoas estavam a ser curadas, pessoas estavam a ser salvas, pessoas estavam a ser transformadas, libertas, coisas incríveis, o espiritual a mexer no físico, não é? Comida a ser multiplicada. Jesus andar sobre a água, tempestades a serem paradas com uma simples palavra, não é? Com Jesus simplesmente a falar, e por onde ele passava, por onde a luz vinha, as trevas não o derrotaram, não é? Tínhamos demónios a fugir dele. Arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. O reino de Deus tinha chegado através de Jesus. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Jesus veio para fazer com que pessoas fossem resgatadas das trevas e se virassem para Ele. Tivessem fé nele. Ninguém gosta de andar no escuro. Ninguém gosta. Eu acho que não há ninguém que gosta de estar num sítio a caminhar quando não consegue ver nada, sem saber qual é o próximo passo, sem saber o que é que está à frente, sem saber o que é que vai acontecer. Andamos em medo, andamos a tentar calcar terreno, a perceber o que é que vem. Ninguém gosta disso, não é? Precisamos de luz, precisamos de ligar a luz. E é assim na nossa vida. Jesus veio trazer luz à nossa escuridão. Já tivemos até a cantar sobre isso. Jesus veio trazer luz a um mundo que anda na escuridão. Um mundo que anda desnorteado, um mundo que anda perdido, um mundo que está cada vez mais perto de cair no precipício. Ainda hoje de manhã estivemos a falar sobre isso. Vivemos num mundo hoje em dia que todas as seguranças que o homem tinha parece que foram derrubadas nestes últimos 2 anos.
não é? Há uma instabilidade que veio com uma pandemia, uma instabilidade financeira, agora uma instabilidade em termos de guerra. Parece que a todo momento vemos que onde parecia estava tudo muito seguro, muito confiante, estávamos bem, de repente tudo muda. Precisamos de um Salvador, precisamos de Jesus, precisamos daquele que nos pode mostrar o caminho, que me pode mostrar a verdadeira vida. Sim, vida que vem com uma realidade diferente, a verdadeira realidade. Sim, precisamos de Jesus. Nós vivemos num mundo frágil. A semana passada o André falou como nós nunca fomos tão livres e ao mesmo tempo nunca fomos tão perdidos. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de olhar para Ele. Precisamos que Ele mostre o caminho. Precisamos que Ele nos guie. Nele estava a vida. E então Jesus está a caminhar, Ele saiu do deserto, Ele está a caminhar e vemos isto em Mateus 4:18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. E eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu, e preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Uma revolução está a acontecer aqui. Jesus, que é a vida, que está a caminhar, que é a luz, está a caminhar, vê 4 pessoas aqui e fala para eles. E estes homens, ao ouvir a sua voz, ao ouvir o seu chamar, largam tudo, deixam tudo para trás para o seguir. Porquê? Porquê é que isto iria acontecer? A não ser que luz tivesse penetrado nas suas vidas, a não ser que eles tinham compreendido que ali estava a vida. Mais nada era importante, não é? Uma revolução aconteceu ali, eles tiveram uma revelação de quem Jesus era. E com essa revelação, uma revolução aconteceu na sua vida. As suas vidas nunca mais foram iguais, deixaram tudo para trás. Com a promessa de Jesus de que eles iriam ser pescadores de homens. O que é que isto significa? Muitas vezes nós talvez pensamos nisto de uma forma muito simplista. Pensamos que é de ver pessoas a serem salvas e de ter um impacto. Mas é mais do que isso. É resgatar pessoas das trevas. É saquear a casa do homem forte. É vivermos na autoridade de Cristo. E caminharmos resgatando um a um pessoas das trevas, pessoas que estão a sofrer, pessoas que estão nas trevas, na escuridão. E Jesus ali está a chamar homens e mulheres, a dizer: venham e eu vou-vos mostrar, eu vou-vos ensinar, eu vou-vos dar-vos autoridade para que vocês possam resgatar homens e mulheres das trevas, para que vocês possam trazer luz. Que isto é importante para nós, porque isto é mesmo as promessas para nós. É o chamado de Deus. Tu és chamado para andares por aqui a resgatar homens e mulheres, a trazer Jesus a estas pessoas, a trazer a esperança que há em Jesus, a trazer vida. Nele estava a vida. Há um passo de obediência aqui. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Há um passo de obediência em fé, de virar para Jesus. Jesus estava a chamá-los à obediência. Há um papel ativo. Sabem, pescadores de homens, nós, discípulos, há um papel ativo para nós. Não é uma coisa passiva. Não é um extra, não é um hobby. Não é uma coisa que nós podemos simplesmente acrescentar à nossa agenda muito preenchida. Não, é um chamado para a nossa vida, é um propósito para a nossa vida. É a coisa mais importante que nós podemos fazer na nossa vida. Sermos discípulos de Jesus. Há um papel ativo
que vem com uma autoridade que há em Cristo. E há uma autoridade e um poder, há algo tão atrativo na voz de Jesus quando Ele nos chama. Uma voz em Efésios diz que fomos escolhidos antes da criação do mundo. Há uma voz que chama por nós, por séculos e séculos e séculos, até nós ouvirmos a sua voz. Aqui Jesus chamou e aqueles homens, houve algo tão atrativo, tão poderoso, que eles largaram tudo. Eu quero te desafiar hoje, aqui em casa, já ouviste a voz de Jesus a chamar por ti? Esta voz que criou o mundo, com simples palavras, criou o mundo. Esta voz que quando chama, quando fala, vem com uma autoridade incrível. Talvez Deus esteja-te a chamar hoje. Talvez hoje tu vais ouvir a voz do teu Criador, do teu Salvador, a chamar por ti, a dizer: segue-me, anda, e eu te farei um pescador de homens. Então eles o seguiram, e ao ler a história nós vemos que por onde Jesus passava, Ele ensinava, Ele pregava as boas novas, Ele curava todas as enfermidades e doenças entre o povo. Nunca se tinha visto nada assim. Notícias estavam a ser espalhadas por toda a Síria. O povo trouxe todos os que estavam a padecer de vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos. E Jesus os curou. É o que nós lemos. E sabem, nós não podemos esquecer que isto vem daquele lugar inigualável. Jesus passava tanto tempo na presença do seu Pai, com o Espírito Santo, a buscar da sua vontade, a ouvir o que é que Deus tinha, o que é que o seu Pai tinha planeado para o dia, o que é que ia acontecer, o que é que estavam à espera. E era deste lugar que ele saía e caminhava e via destas coisas acontecer. Saía dali cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo. Cada palavra que saía da sua boca vinha carregada de autoridade, de poder no Espírito Santo. Cada palavra, porque Jesus é a palavra, cada palavra era poderosa, eficaz e afiada como uma espada de dois gumes. Cada palavra saía para penetrar, cada palavra saía para trazer luz no meio da escuridão. Ao mesmo tempo, cada palavra vinha cheia de amor, de paz, de graça, de bondade, de paciência, de amabilidade, de mansidão, de domínio próprio. O Espírito Santo com Jesus a trazer luz por onde ele passava. Uma autoridade, um poder, uma eficácia, mas carregada de graça e de amor e de bondade, compaixão por quem estava ali à sua frente. E aqueles discípulos, eles viam, eles ouviam, eles experimentaram, eles aprenderam que esta era a vida que Jesus tinha, esta era a vida que Jesus queria para eles, esta era a vida que Jesus tinha planeado para eles. Eles estavam a ser discipulados por Jesus. Eles estavam a ver em ação, estavam a aprender pelo seu dia a dia. Era para isto que eles iriam ser chamados para fazer mais à frente na sua vida. Eles estavam ali e multidões o seguiam. E vendo isso, Jesus subiu o monte, sentou-se e os seus discípulos sentaram-se ao pé dele e ele começou a ensinar. Agora eu quero que tu te imagines ali. Tinhas ouvido Jesus a chamar o teu nome, com a promessa que ia ser um discípulo de Jesus, tinhas largado tudo. Pai, barco, negócio, tudo. Tinhas deixado tudo para o seguir. E agora ele está ali, está prestes a ensinar. Qual seria a tua atitude? Eu digo qual ia ser a tua atitude. Tu ias estar a querer absorver cada palavra que tivesse saído ali. Tu ias estar a aprender e a notar cada detalhe daquilo que ele estava a ensinar, porque a tua vida estava dependente disso. Tu tinhas dado a tua vida para o seguir, para aprender com ele. Então tu ias estar com tudo o que tu tinhas. Ias estar ali, focado, pronto para ouvir, pronto para receber.
Ouçam, isto é a nossa atitude agora. Nós devemos estar prontos para receber e ouvir da sua palavra, prontos para aprendermos e sermos desafiados constantemente pela sua palavra. Agora imagina-te ali. Nele estava a tua esperança, nele estava o teu futuro, nele estava a tua fé. E Jesus começa a ensinar. E começa a ensinar sobre um caminho mais excelente. Totalmente radical, totalmente livre, totalmente diferente ao que era conhecido. Começa a puxar, a testar os limites. É uma mensagem, nós não temos tempo para vê-la toda, mas leiam em casa, mas é uma mensagem de um verdadeiro morrer para nós próprios e de aprender a amar as pessoas à nossa volta, a amar os nossos inimigos até. É um estilo de vida que iria se destacar no meio de um mundo de trevas. Uma forma de vida que traz satisfação, contentamento, alegria e confiança. Sabem, a passagem das bem-aventuranças é talvez a mensagem mais conhecida da Bíblia, mas estava a ouvir alguém a dizer, mas talvez a menos praticada. Nós precisamos de ouvir, apanhar cada palavra, cada detalhe e deixar que a palavra nos teste. E então o que é que Jesus começa a fazer ali? Começa a alimentá-los. O que ele está a fazer é estar a alimentá-los, não com comida, mas com a sua palavra. Lembrem-se que nós ouvimos há 2 semanas atrás Jesus a dizer ao diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vimos também nos nossos grupos esta semana, Jesus também a dizer, a minha comida, em João, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que Jesus começa a fazer ali no Sermão do Monte é que começa a alimentar os seus discípulos. Não com comida que vai encher-lhes a barriga, mas com a sua palavra que vai construir alicerces para a sua vida. Sabem, estes 2 versículos fizeram-me pensar muito esta semana. São frases realmente muito poderosas que Jesus trouxe. Há uma dinâmica de fé ao ouvir isto. Nem só do pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Sabem, pôs-me a pensar para mim mesmo sobre o que é isto de ser alimentados pela palavra. Se não é só de pão, se não é só de comida, como é que a palavra nos pode alimentar? Sermos saciados pela palavra ao fazer a vontade de Deus. Sabem, eu quero nos desafiar, será que nós pensamos na palavra desta forma como algo fundamental para a nossa sobrevivência? De tal forma como é o pão, a comida? Será que tu começas o dia a pensar quantas vezes é que eu me vou alimentar hoje para conseguir sobreviver o dia? Quantas vezes é que eu vou ouvir do meu pai hoje para conseguir sobreviver? Será que estamos a pensar que isto é como um alimento especial? Será que estamos abertos à palavra? Será que estamos atentos à palavra? Será que estamos intencionalmente dependentes da palavra? Daquilo que pode nos fazer e trazer. Sabem, muitas vezes, infelizmente, ouvimos pessoas a falar com pessoas que, na realidade, acham que não precisam, para viver a vida cristã, de estar a receber e a ser alimentado pela palavra. Basta, não sei, simplesmente vir às reuniões ou fazer isto ou aquilo. Mas Jesus fala de uma importância enorme sobre ser alimentado pela palavra. Será que somos abertos à instrução, a aprender, a que alguém possa falar para dentro da nossa vida?
Será que olhamos para a palavra como o nosso verdadeiro amigo? Sabem, isto desafiou-me realmente muito esta semana. Eu gosto muito de comer. É uma das coisas que mais prazer me dá ao longo do dia. Eu gosto, principalmente quando é um almoço ou um jantar especial, gosto de todo o processo, não é? Da escolha da emenda, de pensar como é que vai ser, se for um bom churrasco, uma boa picanha, pensar e a ver, não é? Depois a preparação, depois os cheiros a fluir. Há todo um processo à volta de ser alimentado. Depois o comer, principalmente se estás mesmo com fome, o comer, depois sentir que isto soube bem, não é? E estás ali e estás mesmo satisfeito. Eu gosto disso. Nós precisamos de comida para o nosso dia a dia. Não sei como é que vocês são, mas creio que são iguais a mim. Precisas de comida para sobreviver. Precisas de comida para, talvez, mudar a tua disposição do dia. Há pessoas que ficam muito chatas sem comida, não é? Ficam muito mal-humoradas, há qualquer coisa ali. Tu precisas de comida para render mais, não é? Quantas vezes não ouves pessoas a dizer, eu tenho que parar, tenho que comer qualquer coisa, já não consigo mais. Não é? Precisamos de comida para ser o combustível para o dia. Mas Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Imaginem-se numa mesa. Estás pronto para almoçar. Há comida ali, e isto veio-me à mente para mim. Estava ali a minha família a comer. E a imagem que me veio a mim foi, enquanto os meus filhos e os meus irmãos estavam a comer, no meu lugar estava a Bíblia. Era a refeição que eu tinha. E o que me veio à mente foi Deus mesmo a falar comigo sobre o mesmo tipo de vontade e de desejo à volta da palavra, como eu tenho à volta de comida. De sonhar com a palavra. De deleitar-me só de pensar na palavra, de saborear cada palavra que estava a ler e buscar, de sentir aquela satisfação, contentamento na palavra. Sabem, é mesmo desafiador isso, porque é um processo poderoso de receber da palavra e sermos instruídos pelo Espírito Santo. Há um processo que muda, que transforma a nossa vida. Sabem, isto levou-me mesmo a tomar posição em relação a isso. De jejuar. Pensei, ok, Jesus está a falar sobre nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Eu pensei, ok, eu preciso de voltar a tempos de simplesmente me alimentar da palavra e cortar do resto. Cortar de alimentos sólidos e simplesmente buscar da palavra e receber da palavra. Então, esta semana eu pus isso em prática. Eu estou a dizer isto não para me gabar, eu estou a dizer isto porque foi algo que Deus me desafiou a voltar. E talvez seja para mais alguns aqui. Estamos a ser desafiados a voltar àqueles princípios básicos. Aqueles princípios que Jesus até traz no final deste ensinamento, que diz que o homem sábio, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a palavra. A palavra é o alicerce fundamental para a nossa vida. Mais fundamental do que a própria comida. Eu quero nos desafiar aqui hoje a sermos pessoas da palavra. A realmente sermos pessoas da palavra. Não só conhecer algumas coisas, mas, ouçam, a tomar decisões para ler a palavra por ti. Tomar decisões de talvez evitar algumas refeições para poderes ter tempo para ler a palavra. Alguma malta diz, eu não tenho tempo. É muito difícil o meu dia a dia. Olha, tu almoças? Almoças. Não almoças esta semana. E lê a palavra. Deixa que Deus te desafie, deixa que uma revolução aconteça, deixa que o Espírito Santo fale. Quando é que foi a última vez que te alimentaste assim? Quando é que foi a última vez que tu deixaste mesmo Deus falar contigo? Alimentar-nos de Jesus, que é a palavra,
é um privilégio enorme que nós temos. Provérbios 30, versículo 5 diz o seguinte: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. A palavra é o nosso melhor amigo. É o nosso amigo. É aquele que nos encoraja, que nos fortalece, que nos guia, que protege, que desafia, que corrige, que traz vida. A palavra é o nosso amigo. Jesus trouxe a palavra àqueles discípulos ali no monte. E é uma palavra incrível. Passem tempo à volta do Sermão do Monte, a ser desafiados por aquilo que Jesus trouxe ali. Sabem, traz um ritmo diferente. É um chamado para vivermos a um ritmo diferente, a um som diferente de todas as outras pessoas neste mundo. Há uma forma de viver que Jesus traz aí, que vai fazer com que nós somos um povo totalmente diferente. Temos estado a estudar a história de Moisés. Deus trouxe ali a Moisés a lei, os mandamentos, e fez daquele povo, e era a intenção dele, que aquele povo fosse um povo diferente de todos os outros povos. Um povo que era governado por Deus. Um povo que era distinto de todos os outros. Jesus trouxe aqui o Sermão do Monte também da mesma forma, a fazer-nos ver que nós somos chamados para ser um povo totalmente diferente a todos os povos à nossa volta. Nós somos chamados para nos distinguirmos. Sabe, muitas vezes nós achamos que nós precisamos de encaixar neste mundo. Não. Vivendo segundo a palavra, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos nos distinguir deste mundo. Jesus vai nos levar a vivermos muito diferente este mundo. E não se esqueçam que o que Jesus traz é luz no meio da escuridão. Jesus está-nos a chamar para vivermos dessa forma. Nós vivemos para outro rei num outro reino. Este sermão, este ensinamento que Jesus traz é um ensinamento para derramarmos a nossa vida e decidir viver por um verdadeiro caminho, um caminho estreito. Não é uma palavra para nos encaixarmos, mas sim para sobressair. Houve alguém que disse o seguinte: é um chamado para sermos um povo radical, que acredita numa mensagem radical e que estão dispostos a ser atraentemente diferentes como revolucionários do reino. A palavra faz isso. É um chamado para sermos um povo radical que acredita numa mensagem radical e que estão dispostos a ser atraentemente diferentes como revolucionários do reino. Era isto que Jesus estava a fazer ali com os seus discípulos, quando ele estava a discipulá-los. Quando ele os chamou, quando ele partilhou a vida com eles, ele estava a demonstrar uma vida excelente, plena, total. Estava a derrubar, dia após dia, os ídolos da cultura que as pessoas estavam a viver, que tinham construído. E estava-lhes a ensinar a viver em fé, em obediência, focados nele que é a palavra, cheios do seu Espírito. Sabem, ele estava a prepará-los para serem luz, para brilharem, para serem sal, para trazerem um sabor, para estarem a viver com um amor que até aos próprios inimigos chega. Estava a ensiná-los a serem como ele. E foi precisamente isso que eles fizeram. Eles foram chamados os mini-cristos. Em Atos nós vemos que eles foram chamados como aqueles que estavam a virar o mundo ao contrário. Uma revolução aconteceu devido a esta revelação que tiveram em Jesus. E sabem, é isto que Deus quer fazer com cada um de nós. E para isso nós temos a sua palavra e o seu Espírito para nos guiar, para nos capacitar, para nos edificar, para nos fazer viver neste caminho mais excelente. Vamos ser um povo da palavra e do Espírito. E vamos ver pessoas a serem resgatadas das trevas.